somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Somente crer. Deus eterno e soberano Pai, doador de toda a boa dádiva, como disse o profeta Jeremias, a causa de não sermos consumidos são as muitas misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim. Elas estão para sempre, se renovam a cada manhã. Aqui estão teus filhos, cada um aqui, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Muitos têm tido um mês de luta, de batalha, de choro muitas vezes, mas aqui estão eles para dizer: eu tenho vencido através do sangue do Cordeiro. E estamos aqui para mais uma vez dar um testemunho público e tomar, ó Deus, da ceia, fazendo isso em memória do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sempre com todos. Perdoa todas as nossas falhas, Senhor, e nos guia no teu caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Agora eu quero ler com vocês. Eu penso que isso vai seguir na linha que eu iria falar domingo passado. E só li a Escritura, a gente começou a conversar e tivemos uma palestra. Lucas capítulo 12, versículo 15. Eu vou procurar ser breve, porque temos a ceia, mas eu preciso entregar o recado. Vou tentar ser bem resumido. A parábola do rico insensato. E disse-lhes, a partir do versículo 15, 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Oremos uma vez mais. Querido Deus, lemos a tua palavra e nos rendemos em tuas mãos, para que esse culto seja de benefício para todos, que haja conversões, reconciliação, e que cada um possa renovar, ó Deus, os seus votos contigo. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu teria um título e um subtítulo,
que diz assim: se você for chamado hoje, tem certeza do teu destino? E o subtítulo é uma pergunta também: de que lado você está? Quando nós fazemos essa pergunta, e as pessoas estão realmente na hora final, normalmente 80% ou 90% delas falam a realidade. Quando não tem muita coragem de falar, eles dão uma balançada na cabeça assim. Ou então, os outros dizem: Deus sabe. Sim, Deus sabe, mas eles também sabem. E alguns que dizem: não estou preparado. Mas é uma diferença muito significativa. Que quando a gente visita aquele irmão, às vezes um ancião, que a gente conhece desde que a gente era pequeno, e se sente até constrangido a perguntar: irmão, como você está? Você está pronto? Você já sabe a resposta, praticamente, né? Mas como pastor a gente deve fazer. Eu lembro de um caso que eu cheguei assim, me senti constrangido, aquele veterano, sabe? Desde que eu lembro de gente, eu lembro dele. E estava ali no hospital, na reta final, e ele disse: sim, estou preparado. E assim, inúmeros casos que poderia se levar muito tempo contando testemunho de quem estava preparado e quem não estava. Porque a pessoa pode tentar se enganar, mas chega na hora final que ele diz: não tem como. Mas graças a Deus, quando Deus permite, um obreiro, alguém chegar ali e dizer: então eu vou te mostrar o caminho. Se você não está preparado, eu sei um que pode te dar a segurança. E você mostra para ele Cristo, ensina ele onde olhar. E se você tiver a oportunidade de visitá-lo mais uma vez, ele vai estar tranquilo. Já contei alguns testemunhos sobre isso, mas nós não vamos nos ater sobre os testemunhos. Mas é dessa forma. Então, cada um de nós aqui, do maior até o menor, quando ouve às vezes a palavra, a pessoa se arrepia, porque sabe: ai, não agora. E o irmão Brana, sempre cito o que ele diz em algumas mensagens, ele diz: quantas vezes somos chamados, chegamos na hora que a pessoa está indo, e ela diz: irmão Brana, se eu tivesse outra oportunidade. Mas às vezes se vive uma vida inteira. Como eu já contei aquela história, eu creio que já contei para vocês, que eu já vi em alguns mercadinhos pequenos. Se vocês viram, vocês vão compreender. Como é que tem ali? Fiado só amanhã. Eu já vi alguns. Claro, você vai amanhã, eles amanhã, e nunca vai chegar esse amanhã. Vai jogando para frente. E assim as pessoas, o ser humano muitas vezes é assim. Realmente, eu não estou do lado daqueles que pode dizer: Senhor, estou pronto. Mas amanhã eu vou. Eu lembro de uma história que alguém sempre convidava alguém para ir à igreja. Ele disse: hoje não vai dar, estou muito ocupado, mas semana que vem eu vou. Passava na outra semana: não vai dar de novo, mas semana que vem eu vou. E assim ele foi indo, Mas um dia, é uma história, que acontece realmente, A morte bateu na porta dele e disse: vamos embora? Ele disse: espera um pouquinho. Ele disse: não posso. Vamos embora. Porque ele sempre dizia: hoje eu não posso, amanhã eu vou. A morte não disse: amanhã eu venho. Ele disse: não, é agora, vamos embora. O profeta também, eu lembro de ler uma das mensagens, ele dizendo, quando ele foi fazer uma campanha, havia um homem ali que ele não tinha tempo.
Não, eu não tenho tempo de ir em culto, não. Tenho que criar minhas galinhas, tenho meus compromissos aqui. Mas naquela semana ele faleceu. E as galinhas ficou para quem? E a alma dele foi para onde? E assim é. Claro que a gente, como pregador, fica feliz quando tem uma mensagem de avivamento, isso é bom. Mas eu creio que a mensagem, seja de exortação, seja de avivamento, seja de conscientização, para o crente sempre ela faz bem. Porque sempre vai dizer, é isso mesmo. É isso que eu preciso. Eu não tenho sido perfeito, mas eu estou lutando e olhando para Jesus Cristo, aonde a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé. E eu lembro de novo do irmão Vicentim falando sobre viagem, né? Comparando a vida espiritual como uma viagem. E ele disse que teve uma hora que a polícia teve que me parar, porque eu estava lá para já ter uma namorada ímpia, mas, não deu certo. E ele agradeceu a Deus. E quantas vezes, depois que nós iniciamos essa caminhada, e você disse para Deus que você queria seguir e você ia lutar até o final, que você não queria aquela vida de vem na igreja e volta, reconcilia e volta, mas você queria ir até o final e você não concordava com aquelas coisas erradas, mas às vezes você estava um tanto debilitado e às vezes falhava, mas você não via a hora de dizer, Senhor, me perdoe. Me dá mais uma chance. Eu não quero isso. Eu estou envergonhado de mim mesmo. E quantas vezes tinha tudo para cair. Mas às vezes o ímpio impediu aquilo. Deus usando, se Deus usou a mula para falar com o profeta Balaão, ele usa até mesmo o ímpio. Para dizer, não, depois você não vai ficar bem, porque essa comida não te faz bem. E assim nós fomos indo, e quando eu creio que a maioria está, ou todos podemos dizer, estão a caminho do lado daqueles que não escandalizam o Evangelho, mas do lado daqueles que defendem, daqueles que lutam, daqueles que choram e gemem, dizem, Senhor, não quero as coisas erradas, muda a minha natureza, tira o espírito que me oprime e coloca em mim o Espírito Santo. E você vai lutando, e quando você vê, o mundo ficou para fora. Quem sabe, muitos veteranos, talvez um dia receba a visita de um pastor, quem sabe mais novo. E quem sabe ele diga constrangido, como que se está, irmão? Está pronto? E vai ter certeza que vai ouvir, sim, eu estou pronto. Deus sabe a hora. Quantas vezes nós chegamos nessa situação, pessoas que estavam ali, com a vida natural já arrebentada, mas diziam, eu estou esperando em Deus, a hora que Ele quiser me chamar. E somente um rápido testemunho para não perder, para nós ir avançando. Eu lembro, já contei aqui de uma vez que eu visitei uma irmã que andava desviada há muito tempo. E aí soubemos que ela contraiu um câncer. E aí normalmente eu gosto, sempre que posso, levar um familiar daquele, ou a esposa, ou algum companheiro, né? Para ir fazer essas visitas, normalmente sempre é bom familiar, né? E eu lembro, parece que eu vejo ela naquele cantinho, praticamente sem cabelo já, devido à doença. E a gente chega e diz assim, irmã, vim fazer uma visita ministerial, quero saber no que posso lhe ajudar.
Ela, com aquele olhar triste, disse: eu não quero ir para o inferno. Quer dizer, eu sei que o meu corpo está indo, mas eu não estou preparado. Em outras palavras, ela só disse isso: eu não quero ir para o inferno. Então eu comecei a falar com ela e disse: irmã, você não precisa ir para o inferno. Há um sangue que ainda perdoa. Mesmo que você não possa mais na igreja para reconciliar, nós estamos aqui representando o ministério, vamos reconciliar, vamos fazer as pazes com Deus. Veja o que tem de errado na tua vida, se há algo que pode restituir, restitua, se não pode, deixa aos pés da cruz. Vamos chegar em Cristo e diga para Ele, em outras palavras, que você não quer ir para o inferno. E Ele vai dizer com certeza: eu também não quero, porque eu derramei o meu sangue para te perdoar. Por isso, irmãos, eu quando trabalhava na seguradora, eu gostava do que fazia. Eu me imaginava envelhecendo na seguradora. Mas hoje eu me imagino envelhecendo pregando o Evangelho. É muito melhor. É a coisa mais nobre que tem alguém poder encaminhar uma alma para Cristo. Como diz aqui Daniel capítulo 12, diz assim: os que há muito anunciam a justiça resplandecerão como as estrelas sempre eternamente. Então, a pessoa o pregador, o pastor que tem essa consciência, ele está olhando lá no final. Sabemos que recebemos 100 vezes tanto nessa vida, sim, recebemos, mas do outro lado a vida eterna. Do outro lado aquela estrela ali, aquela ovelha dizendo: obrigado por você ter me incentivado. Obrigado por você ter estado ao meu lado quando eu não queria nada. Porque muitas visitas que fazemos, a gente sabe mais ou menos a situação, a gente não marca. Porque se tentar marcar, você não vai pegar ninguém em casa. Mas nós vamos, não importa. Se não me atender, aí tudo bem. Então, boa viagem, siga do lado esquerdo, mas vai fazer o quê? Eu já fiz disso. Que horas vocês estarão em casa? Visualizou a mensagem? Não respondeu. Daí para a esposa: estou indo fazer uma visita. Que horas vocês estão em casa? Visualizou a mensagem, não respondeu. Já era esperado, né? Aí a gente chega para o familiar e diz assim: qual o horário que ele está em casa? Mais ou menos, tal hora. Então eu vou lá. Não atendeu. O que eu posso fazer? Ajuda quem quer ser ajudado. Que Deus ainda tenha misericórdia, né? Mas a gente vai sim. Agora imagina você, irmão Vantuir, quando nós chegar ali e vir correndo aquele irmão, aquela irmã, aquela jovem, dizendo: obrigado por você ter se importado comigo, por você ter ido e insistido muitas vezes. Eu não tinha mais força, não tinha vontade, mas graças a Deus que Deus, que não é nós, é Deus em nós, Deus através de você conseguiu me incentivar e me mostrar que há um caminho excelente e que eu não preciso ir para o inferno, mas eu tenho a esperança que um dia, nós estaremos lá, e quando estivermos lá, então aquela pessoa dirá: muito obrigado. E o profeta diz que aquela estrela estará ao redor de ti para toda a eternidade. E aí eu chamo cada um de nós para analisar que lado nós estamos. Qual o espírito que estamos alimentando? O espírito de orgulho? Olha, esse é um dos piores. É o que derrubou Satanás. Não volta atrás, nunca está errado, nunca aceita a correção. O espírito de adultério, sim. Alguns. Avareza, que lemos. Esse aqui era avareza.
E foi parar no inferno? Não foi? Foi. Porque quem é conhecedor da mensagem sabe que há 3 parábolas que falam do mesmo personagem. As pessoas têm coragem, acham que Deus está brincando, e nunca pense que Deus é um ditador que está ali querendo te mandar para o inferno. Não, não é dessa forma, não é essa concepção. Deus está ali tentando não deixar você ir para o inferno, mas nós temos o livre-arbítrio. Se ele não tivesse esse empenho, será que esse Deus que enche os céus e a terra, que nunca foi visto por ninguém, não tem princípio de dia, nem fim de dia, quando ele viu que o homem caiu, será que ele teria, e se feito homem e vivido nessa terra imunda, se permitisse ser cuspido pelo ímpio, para morrer por nós, gente? Aí eu te pergunto, com um pagamento desse tamanho, e alguém ainda tem coragem de ir para o inferno? Vai sim. Por quê? Porque alimenta aquele espírito errado. E a Bíblia diz que quando Deus envia o espírito de verdade, a pessoa rejeita. Deus permite a operação do espírito do erro, para que então creia e vai ser condenado. Deus fica ali dizendo, não, isso está errado. E a pessoa fica teimando, e Deus diz, tudo bem, eu já trabalhei com ele, agora pode fazer a tua parte. Não é assim? Será que não é assim? Deus não é um ditador, isso é um entendimento totalmente contrário às Escrituras. Deus é luz, Deus é vida, Deus é amor, Deus é poder, Deus é vida. Mas quando Satanás, devido àquele orgulho, à autoprepotência, ele quis usurpar o lugar de Deus, ser como Deus, ele teve que tomar o lugar oposto. Não tem como existir 2 lados direito, é direito e esquerdo. A mão que vai, a mão que vem. Então, se Deus é vida, ele é morte. Se Deus é verdade, ele é mentira. Por isso que a Bíblia diz que é mentira. O pai da mentira é o diabo. Se Deus é paz, ele é depressão. E aí Deus está assim, com seus anjos celestiais, com seus anjos terrenos, tentando impedir. E impediu a mim de ir para o inferno, e tem impedido muitos aqui. Porque eu creio que se pudéssemos chamar alguém aqui e tivesse um detector que pudesse ler a mente, eu creio que nós teríamos muitos que diriam, eu sim, não vou para o inferno. Não é para mim. Porque um dia Cristo me chamou e eu disse sim para Ele. E eu lutei contra a carne, eu lutei contra as oposições, e eu passei vergonha quando tive que passar, mas Deus foi me capacitando, e aqui estou com essa certeza viva. Se não fosse assim, então a Bíblia está mentindo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que diz, você está desse lado, meu filho. Mas também o Espírito de Deus adverte, olha que você está na beiradinha do lado oposto, cuida, porque anjos temem andar em lugares que homens andam. De que lado nós estamos? Falando aqui para deixar concluído essa parábola desse personagem, nós vemos em 3 passagens. Primeiro, em Marcos, capítulo 10, versículo 7, o mancebo de qualidade, ou o jovem rico. Depois podem ler, não vou externar, não vou entrar em detalhes. Pode puxar na gravação que você vai ver onde eu citei, se você não anotar. Depois nós vemos em Lucas, capítulo 12, o rico insensato, onde nós lemos. E depois nós vemos, pela 3ª vez, deixa eu ver um que eu anotei aqui.
Em Lucas capítulo 16, versículo 19, o rico e o Lázaro. Mesma personagem. Só que um estava de um lado, o outro do outro. Um estava preocupado com a avareza, um estava preocupado com as riquezas, com os prazeres desse mundo, com a vida fácil. E Lázaro já que não tinha muito que se preocupar, ele se preocupava com a vida lá do outro lado. E o mancebo de qualidade, eu já falei muitas vezes aqui, que é a primeira parábola. Ouvindo que Jesus estava por ali, fazendo algumas campanhas, por certo, ele pensou, eu vou lá hoje e vou buscar aquilo que eu não tenho certeza ainda. E ele disse, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse, observa os mandamentos. Tudo isso eu tenho observado, desde a minha infância. Penso que Jesus se deu uma espantada, assim, olhou. Bom moço, hein? Não tem segurança, deixa eu entrar lá no coração, ver aonde ele está preso. E Jesus olhou lá e disse, teu problema está na avareza, tu ama mais o dinheiro do que a Deus, aí está o teu problema, meu filho. E a Bíblia diz, e Jesus o amou. Deus feito carne, Deus ama o pecador, porém Ele aborrece o pecado. E quando a pessoa morre envolvida no pecado, o pecado faz separação entre Deus e Ele. E Ele não tem luz para ir onde está Deus, por isso Ele fica na região dos perdidos. E Jesus veio a esse mundo para quê? Como disse João Batista, para tirar o pecado do mundo. E Jesus olhou para ele, amou e disse, você quer ser perfeito? Vai e venda teus bens, se desvencilhe dessa avareza. E vem e siga-me, eu tenho um tesouro para você no céu. Mas ele ouvindo isso, vocês são crentes velhos, sabe, retirou-se pesaroso. Aí depois nós vemos ele nessa parábola que li, e depois por fim o rico e o Lázaro. Pai Abraão, ele tinha intimidade com as coisas de Deus ou não tinha? Pai Abraão, permita Lázaro, eu conheço Lázaro, vivia lá na minha propriedade, permita ele que molhe o dedo na água e refresque a minha língua que está em chama. Não, filho, não há como, há um abismo entre nós, não posso ir aí, nem vocês virem aqui. Lembra que a tua escolha lá na terra, tu optou por aquelas coisas, né? Agora tu é atormentado e Lázaro é consolado. Se pudesse abrir a janelinha do céu e a janela da região dos perdidos, veríamos muitos pais irresponsáveis que viveram no pecado, na bagunça, no adultério, no mundo, e consequentemente pararam lá. E estão lá pensando, meu Deus, meus filhos vão vir para cá, para o mesmo lugar. Porque a morte somente cancela os cinco sentidos do corpo, mas a memória, o afeto, o arrazoamento, isso segue vivo. A memória, o afeto. Ele tem memória que ele tinha uma esposa, que tinha um filho, e ele tem afeto, e ele não quer que vá para lá, mas ele deixou um mau exemplo, quantas vezes tenho falado? E ele sabe que é questão de tempo. Por isso que o rico insensato disse, então, pai Abraão, manda que Lázaro volte e prega para os meus irmãos. Mas se ele não viveu enquanto ele tinha vida, será que os irmãos iam aceitar? Não ia. Prega para eles para que não venham para cá. Abraão disse, não, se eles não ouvem a lei e os profetas que tem lá, não vão ouvir nem que o morto ressuscitou. Vão infartar e morrer de vez, né, quando vê o morto ali voltando. Mas Lázaro estava num lugar bem melhor. Mas para não deixar inconcluso sobre essa irmã que eu falei, que ela disse, eu não quero ir para o inferno se você não precisa ir. Eu penso que ela está ali no céu hoje pensando, esperando cada um de nós chegar. E há coisas que acontecem na nossa vida que não é por acaso.
E um dia em casa, assim, sentado, estava sentado na área da frente, estalo, lembrei da irmã. Peguei o telefone, ela atendeu. Se não me engano, foi a última vez que eu falei com ela. Daí, irmã, falando de tal, como é que está? Tudo bem? É assim que a gente começa a conversa, né? Ela foi taxativa. Não está tudo bem. Eu estou de volta no hospital e o médico disse que agora a coisa é para levar mesmo. E eu reformulei a próxima pergunta. E em relação à tua fé, à tua vida, à tua esperança, como está? Está tudo bem. A hora que Ele me chamar, eu vou com Ele. E aí o que digo? Por isso que a Bíblia diz aqui, Daniel, e os que há muito anunciam a justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Tem aqui em Isaías também, 52, versículo 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ah, pastor, eu não sei pregar, então não vou ser. Você é uma pregação, a tua vida é uma pregação. O mundo vê e sabe que aquele povo é diferente, que aquela irmã é diferente, que aquele irmão é diferente, porque ele não compactua com piadas imundas. Ele não fica na rodinha ali, escutando, fazendo de conta, não. Ele procura se afastar das rodas de piada e assim por diante. Ele não entra naquela conversa imoral. Ele não conduz aquela conversa e o mundo vê e diz, é diferente. É uma pregação ou não é? Então teus pés também resplandecerão como as estrelas, como diz a Bíblia, sempre eternamente. Palavras movem, exemplos arrastam. Quantas pessoas que são bons, têm o dom, porque pregar é um dom. Fala que nem anjo, mas vive que nem um diabo. Falar é um dom. Palavras movem, mas há um exemplo que arrasta. Olha aquela vida, ele não é perfeito, mas ele está ali lutando. Às vezes prefere levar prejuízo para não escandalizar o irmão. É uma pregação. De que lado nós estamos? Sempre nós vamos ver dois lados. E aí você pode ir ampliando, isso aí não tem fim. Dos que se levantam para trair, dos que abrem a porta para um espírito errado, ou dos que se levantam para seguir a Deus. Aqueles que dizem, Senhor, eu vou lutar, eu vou te defender. Qual lado? Ainda há tempo. E Deus não quer que ninguém se perca. Por isso que um verdadeiro ministro, quando ele tem o Espírito de Cristo, ele olha para as pessoas com amor, e ele não quer, e ele não mede esforço para ajudar quem quer ser ajudado. Agora quem não quer, tem um ditado que eu digo, tem um ditado que eu uso, não vale a pena gastar vela com defunto ruim. Já foi advertido, não quer, o que eu vou fazer? Vou perder tempo? Mas tem aqueles que querem, né? Tem aqueles que dizem, me ajuda, Senhor, eu vou continuar. Até na morte de Cristo você vê dois lados. Em todo lugar que tu olha na Bíblia, você vê um Daniel e os seus companheiros. Você vê um José e os seus irmãos. Você vê o ladrão da cruz ali, tão moribundo quanto o outro. Mas o desejo no coração era diferente.
talvez teve uma vida miserável, abandonado, às vezes há 2, 3 anos de idade, teve que viver como pôde, sendo jogado de um lado para o outro, vendo a mãe sendo espancada, sendo espancado, e a consequência foi aquela vida miserável de ser um ladrão. Mas eu imagino que ele olhava ali para aqueles guris ali, o irmão Natan, né? Quem sabe ele pensava, eu queria ser que nem o Natan, mas não sou. Não tenho um pai, não tenho um lar, não tenho carinho. Eu tenho o quê? O mundo, as ruas. Quem sabe, ali na cadeia ele ouviu a notícia, tem um profeta andando pelas ruas de Jerusalém. E tudo indica que é o Messias, o prometido, porque as suas obras declaravam. E esse homem perdoou uma adúltera. Esse homem libertou um gadareno que estava preso pelos demônios. Esse homem alinhou a vida de uma mulher que já tinha vivido com o 5º marido e estava já com outro, né? Tinha tido 5 e o que tinha não era dela, estava no 6º. Ah, se eu encontrasse com esse Jesus, com esse profeta que anda por aí, a minha vida seria mudada. Mas como posso? Eu estou preso e amanhã, depois da manhã eu vou ser executado. Teve um Zaqueu, né, que foi transformado. Mas tem um hino que depois nós podemos cantar, se vocês souberem. O melhor lugar que eles puderam me colocar foi ao lado daquela cruz. Não tinha outro lugar melhor. Entre dores, crucificado, mas ele olhou e pensou, ah, é esse aquele que eu tinha ouvido na cadeia? Pensei que não ia ter a oportunidade, mas ele está ali. E o seu colega zombando, se tu és o Cristo, salva-te a ti, a nós também. Mas ele prontamente se pôs em defesa de Cristo, em defesa do Evangelho. Tu não teme a Deus estando na mesma condição? Nós merecemos sim, nós aprontamos, mas esse nenhum mal fez. E os olhos espirituais foram abertos, sem nenhuma miopia. Ele disse, ele é um rei, ele tem um reino, ele não é um homem comum. Daqui a pouco ele vai embora e eu quero ir com ele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Agora, se houvesse porventura algo melhor do que ser cristão, me mostre que eu queria. Mas não existe essa esperança, esse Jesus que está pronto a dizer, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. O meu sangue está sendo derramado para tirar o pecado do mundo. Se a você ainda não está desse lado, me procure que eu vou te ajudar. Vou sim, porque eu conheço alguém que pode. Eu não posso, mas aquele que tem nos comissionado pode. Eu não podia, mas um dia encontrei com ele e ele restaurou a minha vida. Quantas pessoas, na hora final. Mas não deixe chegar essa hora final. Essa é a tua oportunidade. Terminando, já quero que você venha cantar. Já contei aqui? Talvez, penso que sim. Desde de novo eu comecei a ajudar no evangelismo numa cidadezinha 40 quilômetros de Chapecó, Xanxerê. A gente ia ali, fazia o culto. Eu lembro que tinha 2 famílias ali. A irmã Hélida e a irmã Maria.
E tinha uma outra família também que depois se mudaram. Mas eu lembro que essas estão ali por perto ainda, essa outra família ainda serve a Deus, essas 3 que se destacam. E sabe, que prazer é você às vezes ficar 8, 9 anos fora daquela região, por causa do teu trabalho, mas o dia que você volta lá fazer o culto, lá está aquela ovelha, sabe, aquela filha de Abraão, firme. E eu lembro que um dia me falaram, você vai para Xanxerê, já passa lá e faz uma visita para a filha da irmã Hélida, que está doente, câncer terminal. E eu fui com muito prazer. Fui antes do culto, cheguei e visitei ela. E eu já contei isso, acho, alguns sabem, mas vamos relembrar. E eu cheguei, ela estava assim, bem magrinha, deitada, tipo numa caminha no chão. 2 filhas, super mal vestidas, indecente. E eu cheguei para ela e disse, irmã, sua mãe é uma verdadeira cristã. Você conhece o caminho, mas você não andou por esse caminho. Mais ou menos nessas perguntas assim. Faz tempo, já não lembro em detalhes. E aí eu perguntei, você está preparada agora para encontrar com Deus? E ela deu aquele, talvez 30 segundos, no máximo 1 minuto de silêncio. E em pranto e desespero ela disse, não adianta enganar, eu não estou. E desandou em choro. Eu dei uma pausa, mais ou menos uns 30 segundos também. E olhei para aquelas filhas ali, eu disse, você está vendo a tua mãe aqui, na reta final? Você está vendo que ela não tem segurança de vida eterna, mas parece que a pessoa não entra na cabeça. Está vendo? E um dia todos nós vamos chegar nesse caminho, nesse final. E aí a gente, pela graça de Deus, mostrei para ela que ainda tinha sangue para ela, que ainda tinha perdão, que ela ainda tinha a oportunidade de voltar para Cristo e se arrepender de toda a sua vida passada. E aí eu consolei ela parou de chorar e eu disse, irmã, você conhece, você não viveu, mas Cristo ainda está te esperando por você. Ele ainda te perdoa. Reconheça, se arrependa dessa vida passada. Diga a Ele que se Ele permitir você viver, você vai viver para Ele. E peça perdão. E creia no perdão, porque Ele morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E normalmente nós fazemos, praticamente sempre, eu digo agora eu vou orar com você. E você repita comigo. E eles repetem. Às vezes com pouco fôlego, ou às vezes com nada, mas faz o que pode. E depois eu oro. E sigo a vida. Mas sempre que eu não posso, nesses casos eu volto. Eu creio que eu voltei mais 2 vezes, se não me engano. A diferença era do dia para a noite. Como está, irmã? Está tudo bem? Está segura? Estou segura. Estou tranquila. Estou em paz. E aí às vezes a gente canta 1 ou 2 hinos com eles ali e segue. Na certeza que um dia nós encontraremos essas ovelhas resgatadas do outro lado. Por isso eu digo, se você sente que ainda não está desse lado, Jesus Cristo quer te ajudar. Não precisa fazer chamada de altar, aí mesmo no teu banco diga, Senhor Jesus, eu ainda não estou nesse lado. Diga como aquela mulher, não adianta tentar me enganar, eu não estou preparada. Está ali já encruzilhada, a morte está chegando. Às vezes a gente não sabe, mas quem sabe a morte para muitos e para muitas pessoas que vivem está a menos de meia hora, de 2 minutos, de 3 minutos.
E Jesus está sempre dizendo, com os braços abertos, dizendo: eu ainda perdoo. Não é bom ir para o inferno, por isso que eu vim morrer por vocês. Então termino dizendo: naquilo que eu puder ajudar, me procure. Eu não posso te ajudar, mas eu conheço um que pode. E que não só me transformou, mas se pudesse nos dar o testemunho aqui, nós passaria 2 ou 3 dias ouvindo esses guerreiros que puderam experimentar o gosto do que é ser salvo. Um homem quis escarnecer do irmão e disse: eu não sei que gosto tem ser crente. E o irmão estava chupando uma laranja. E ele disse: que gosto tem essa laranja aqui? É azedo ou é doce? Não sei. Não sou eu que estou comendo laranja. Não sei se é doce ou azedo. Então seja crente uma vez, que você vai ver o gosto. Deus abençoe a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. Pessoas que visitamos, pessoas que eu sei que estão lutando, mas saiba, há um Deus ainda que está de braços abertos dizendo: eu te ajudo. Há um Deus, como disse Davi: o Senhor conhece a nossa estrutura. Lembra que sou pó. Lembra que eu não dou conta, mas Ele diz: eu te ajudo. Vai lutando que eu vou te sustentando. Vai lutando que eu vou te sustentando. Vai, vamos, vamos. Deus abençoe. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, e ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembra de mim. Sei que o Senhor não é deste lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso pra me ofertar. Eu era pura treva, ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era um lugar pra ele.
Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é deste lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso pra me ofertar. Eu era pura treva, ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso pra me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo está. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo está.